Então, no nexo de causalidade, a teoria direta e da causa direta imediata, do dano direto imediato, ela é aceita, afastando, então, a ideia da teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non. Perfeito? E o último pressuposto, que é o dano, ok? Dano, que inclusive falamos na aula passada, mas como o tema é de extrema relevância, alguns assuntos aqui devem ser mencionados. Vamos lá. Dano. Você sabe que o dano pode ser material. E se o dano for material ou patrimonial, ele tem que ser provado através de planilha. Bom, o dano material divide-se em danos emergentes e lucros cessantes. Danos emergentes e lucros cessantes. Se o dano é emergente, eu tenho a perda em patrimônio já existente. Se o lucro, aqui, se os lucros são cessantes, perda de um ganho esperável. Então, ó, danos emergentes, perda em um patrimônio já existente. Lucro cessante, perda de um ganho esperável, o chamado, então, dano patrimonial. E o dano moral? Ah, o dano moral é a dor de cabeça. O dano moral é o abalo psíquico. O dano moral pode acarretar isso. Mas o dano moral nada mais é do que a violação de um dos direitos da personalidade. Ele pode acarretar dor de cabeça, o abalo psíquico, o sofrimento, mas em síntese, destacar o que vem a ser dano moral é dizer que é aquele violador de um dos direitos da personalidade. Então, olha aqui, ó. Dano moral refere-se ao quê? A violação de um dos direitos, da personalidade. Esse é um assunto, então, que reputo de grande relevância. Porque muita gente fica narrando numa petição inicial, na peça vestibular, na exordial, que o dano moral é a dor de barriga, é a dor de cabeça, é o abalo psíquico, é o sofrimento. Isso pode gerar tudo isso. Pode ser gerado tudo isso desde que violado um dos direitos da personalidade. Bom, sobre dano moral, algumas observações devem ser feitas. Se a responsabilidade civil for extracontratual, ou também denominada como aquiliana, então a responsabilidade civil extracontratual, ou seja, que não tem contrato, ou denominada como aquiliana, há de ser necessário observar uma súmula. Qual súmula, professor? Olha só, a súmula sobre esse assunto é uma súmula bastante utilizada. A súmula de número 54 do STJ, que diz, ok? Que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Bom, então aqui, ó, juros moratórios. Importante isso, hein? Agora, a responsabilidade civil sendo contratual, nós devemos falar que os juros moratórios correm da citação. Então, olha aqui a diferença. Houve condenação de dano moral. Os juros moratórios correm a partir de quando? Bom, se for responsabilidade civil extracontratual, como disse, a partir do evento danoso. Se for responsabilidade civil contratual, da citação. E se for correção monetária, Cris? Isso é muito importante. A FGV adora essas perguntinhas, tá? Bom, súmula
43 do STJ. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo, ok? Mas olha só, também tem o tema de correção monetária na súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. Outra súmula importante sobre assunto de dano moral. Dano moral é a violação de um dos direitos da personalidade. E dando continuidade ao nosso assunto de súmulas, vamos relembrar de algumas súmulas aqui extremamente potenciais, importantes, contundentes para o seu 12º exame, que vai acontecer em dezembro. Vamos lá. 37, 227, 370, 385, 387, 388, 403 e 420. Então, 37, 227, 370, 385, 387, 388, 403 e 420. São assuntos aqui extremamente relevantes para o tema de dano moral. A antiga súmula 37, muito antiga, mas muito utilizada em provas, fala sobre a possibilidade de cumulação dos danos morais com os danos materiais. É possível, então, combinar o dano extrapatrimonial com o dano patrimonial. A súmula 227, em consonância com o artigo 52 do Código Civil, porque o artigo 52 fala de direitos da personalidade e pessoa jurídica, a súmula 227 do STJ diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A súmula 370, uma importante súmula para consumidor, para empresarial, para civil. A súmula 370 diz, atenção, a apresentação antecipada de cheque pré-datado configura dano moral. E a gente já falou isso. Mas o cheque não é uma ordem de pagamento à vista? Sim. Sim. Mas quando você insere aquele famoso bom para, quando você insere o famoso bom para, por mais que o cheque seja uma ordem de pagamento à vista, você deve estar atento, você deve estar ligado que aqui nós estamos diante de uma situação em que se observa a boa-fé objetiva. E nós estudamos lá, na Teoria Geral dos Contratos, que a boa-fé objetiva é um princípio que deve ser observado pelas partes em todas as fases do contrato. É, em síntese bastante apertada, um dever de conduta entre os parceiros contratuais, fundado na confiança e na lealdade. Então, a boa-fé objetiva, ela tem fundamento na confiança e na lealdade. A partir do momento que você predata ou pós-data esse título, dizendo, olha, só vai poder ser descontado no dia X. Ali se abraça a boa-fé o quê? Objetiva. E nesse momento em que a parte desconta o cheque antes da data pactuada, ocorre a fratura da boa-fé objetiva. Pela violação da boa-fé objetiva, há de se falar em irresponsabilidade civil. E a súmula 370 é um exemplo claro dos denominados danos morais presumidos, o que nós chamamos de dano in re ipsa. Já falamos sobre isso também. Dano in re ipsa significa dano presumido. E se o dano é in re ipsa, ele não precisa ser comprovado.
Então, uma vez presente o dano moral, denominado como in re ipsa, ele não necessita ser comprovado. Meu caro aluno, aluno aqui do portal, aluno do complexo, atentem-se. Muita atenção. Você precisa ficar atento que estamos diante aqui de uma situação em que você, diante dessa ideia do dano in re ipsa, caso caia uma questão dessa na sua prova, você está preparado. E você, meu aluno, vai fazer uma pesquisa no STJ. Lá no STJ, notícias, coloca in re ipsa. Existe um resumo de julgados que abordam esse tema. E um desses julgados que está nesse resumo pode ser objeto de indagação por parte do seu examinador. Então, vale a pena você já chegar preparado. Anote os temas, pelo menos. Isso, segundo o STJ, gera dano in re ipsa. Então, vale a sua pesquisa. Belezinha? Tranquilo? Bom, súmula 385. Como diz meu xará e professor aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, essa súmula é uma súmula que bate em cachorro morto. Bate em cachorro morto, não é? Por quê? A súmula 385, ela diz assim, olha, se o nome da pessoa tiver inscrita lá no rol dos maus pagadores, nos cadastros negativos, SPC, Serasa, CCF e etc., se o nome lá estiver presente e for uma inscrição, um apontamento devido, ok? Se houver um apontamento devido do nome da parte lá, há de ser destacado que se houver uma negativação indevida, ou seja, tem uma negativação devida e uma negativação indevida. Diz a súmula que não se fala de dano moral dessa negativação indevida, se afasta. Há no máximo cancelamento do registro. É como se fosse bater em cachorro morto. Diz, se o nome do cara está negativado lá, pode negativar ele indevidamente quantas vezes quiser, porque vai caber no máximo cancelamento do registro. Não cabe nada mais do que isso. Então, essa súmula, na minha opinião, não é uma boa súmula, mas é uma súmula que pode vir a pintar na sua prova e a gabarito. Súmula 387 do STJ, que diz a possibilidade de cumulação de dano estético, ok? Com dano moral. O dano estético, durante muitos e muitos anos, fora embutido no dano moral. E o juiz, no momento da fixação da sentença, caprichava mais um pouco ali no chantilly, vamos dizer assim, né? Botava um pouco de mais chantilly nesse sorvete, que entendia ele que esse chantilly era o dano estético. Hoje o dano estético, ele possui o seu caráter autônomo, assim como o dano moral, assim como o dano material. Então, dano estético é aquela lesão de caráter permanente ou mesmo transitório. Pode ser uma lesão de caráter irreversível, sim. Pode ser um aleijão, a perda de um braço, a perda de uma perna, uma mega cicatriz no rosto? Pode. Mas pode-se também dizer de dano estético de um órgão interno, por exemplo. A perda de um órgão interno. Em razão de uma pancada, fulano de tal perdeu o seu apêndice. Houve dano estético? Sim. Mesmo que o órgão seja interno, e se estivermos diante de uma violação em que acarrete uma lesão de caráter irreversível, há de se falar em dano estético. A súmula 388 é outra súmula que repete o assunto de cheque. E diz assim, havendo devolução indevida do cheque, caso haja devolução indevida de cheque,
haverá dano moral. E esse será em re ipsa. Esse será presumido. Então você preencheu o cheque perfeitamente, tem dinheiro na sua instituição financeira, mas o banco indevidamente devolve o cheque. A sua imagem, que é uma imagem boa no mercado, uma imagem ilibada no mercado, fica uma imagem enxovalhada, uma situação de vergonha que você está passando por ter a instituição financeira devolvido indevidamente o cheque. Bom, então nós temos aqui a denominada súmula 388, que fala de dano em re ipsa. A súmula 403, você aí de casa, acompanhe comigo aí na leitura, diz: independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Você deve até ter estudado isso com o professor Luciano, quando ele analisou direitos da personalidade. Ele analisou a súmula 403, que digo, independe de prova de prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Ok? Esse é tema de grande importância, tema de grande relevância para o estudo de todos vocês. E aqui também diz o STJ que estamos diante de um exemplo claro de dano moral presumido, ou seja, o dano moral em re ipsa. O dano moral em re ipsa. Vem a súmula 420, que é uma súmula de natureza processual, que diz: incabível em embargos de divergência discutir o valor da indenização por danos morais. Então, em caso de embargos de divergência, é incabível a discussão sobre o valor da indenização por danos morais. Então, atentem-se a esse assunto, é um tema de grande relevância para o estudo de todos vocês. Gente, como é que são essas formas de fixação do dano moral? O STJ é uníssono no sentido de que uma das formas de fixação do dano moral é a forma compensatória. Forma compensatória. Eu viso compensar aquela violação da personalidade que acarretou, por exemplo, um abalo psíquico, uma dor, ok? Então, uma forma de fixação desse dano é a forma compensatória. Há uma grande discussão, tema controvertido, porque o STJ, deixa eu consertar aqui, tema controvertido. Por que eu falo isso? Porque o STJ fala de natureza punitiva ou, como ele diz também, pedagógica em alguns julgados. Então, olha só, de forma uníssona, não há o que se discutir que uma das formas de fixação do dano é a forma compensatória. Isso é indiscutível, tá? Indiscutível. Agora, há de ser aí mencionado que existe essa discussão da chamada teoria do punitive damages, ok? Punitive damages, ou seja, essa ideia punitiva da fixação do dano. Por exemplo, nós estamos diante de uma situação em que você observa o seguinte: nos danos coletivos, é certo de dizer que o dano moral terá essa função punitiva, ok? Nos danos coletivos, e, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, bem como a Lei de Ação Civil Pública, são aí grandes defensores dos chamados
danos coletivos, danos difusos também. Aqui se aceita esse critério pedagógico, esse critério punitivo. O STJ, ele degradia sobre esse caráter punitivo do dano. Mas eu deixo aqui essa situação e até exemplifico para vocês. O STJ fixa a forma punitiva quando o dano for coletivo, por exemplo. Então, numa forma de fixação do dano moral, a aplicação da chamada teoria do punitive damages. Não é em todo e qualquer caso, então, que se admite o critério de fixação punitiva. E, por exemplo, citei para vocês aí nos danos de natureza coletiva. Pessoal, devemos lembrar que o mero aborrecimento, bem como o mero descumprimento contratual, não acarreta um dano moral, ok? Mero aborrecimento, bem como o mero descumprimento contratual, não acarretam o dano moral. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou destacando e narrando tal assunto? Destaco tal fato justamente porque é muito comum no nosso cotidiano nós termos esses meros aborrecimentos. E não podemos banalizar o dano moral nessa situação. Então, o que se discute na prática é que devemos analisar o caso concreto. Mas se na sua prova vier o mero descumprimento acarreta dano moral do contrato, ok? Mero descumprimento do contrato acarreta dano moral, um mero aborrecimento acarreta dano moral, a resposta é negativa. Então, OBS. Mero. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Mero aborrecimento, bem como mero descumprimento, descumprimento do contrato, não acarretam o dano moral. Ok? Não irá acarretar, não irá gerar dano moral. Agora, se ultrapassar a normalidade, caso seja ultrapassado a normalidade, esse mero dissabor, ele, como regra geral, por não acarretar dano, tá, moral, se ultrapassar a normalidade, ok? Aí sim, teremos um caso em que podemos falar de dano moral, ok? Então esse é um tema que reputo de grande importância com relação a isso. Bom, quantificação do dano moral. Como é que fica a quantificação? Uma questão processual, quantificação do dano moral. Número 1, devemos levar em conta a gravidade do dano. Gravidade do dano. Número 2, devemos levar em conta a capacidade econômica da vítima. Número 3, grau de culpa do ofensor. Grau de culpa do ofensor. E devemos levar em conta a capacidade econômica do ofensor. Então, aí na sua tela,
a quantificação do dano moral, tá? A quantificação do dano moral e esses pressupostos, esses requisitos, que sempre estão de acordo com um princípio, gente, que eu vou colocar aqui para vocês, que já foi objeto de indagação na GV. O princípio do justo ressarcimento. Princípio do justo ressarcimento. Então, de acordo com o princípio do justo ressarcimento, essas situações devem ser levadas em conta, tá? Essas situações devem ser levadas em conta no momento da fixação do dano moral, ok? Então, falamos de dano material, falamos de dano estético, falamos de dano moral, analisamos uma diversidade, uma grande gama de súmulas do STJ, tá? Súmulas com relação à correção monetária, falamos de quando começa a ser contado, se é da data do evento danoso, da citação, a diferença da responsabilidade civil extracontratual, denominada como aquiliana, e a responsabilidade civil contratual. Então, todos esses assuntos aí foram debatidos, perfeito? Bom, devemos aqui, então, destacar esse assunto com relação à quantificação, que é um tema bastante relevante. Bom, um tema que pode vir a cair para vocês na sua prova, perda de uma chance, ainda não caiu, tá? Na prova da OAB. E eu peço para vocês analisarem a perda de uma chance com base em um julgado, o 788-459 Bahia, que é o conhecido como julgado do show do milhão. Então, 788-459 Bahia é o conhecido julgado pelo show do milhão, ok? A perda de uma chance, ela é em síntese bastante apertada. Nós podemos dizer que ela é a perda de uma chance séria e real. Então, perda de chance séria e real. Perda de chance séria e real. Então, quando se fala em perda de uma chance, eu tenho que analisar essa situação. Tem que analisar a razoabilidade. Tem que analisar a proporcionalidade. Então, razoabilidade e proporcionalidade, eu também tenho que analisar na perda de uma chance. Te contar uma história. Um rapaz tinha um problema no seu órgão pênis. E o que aconteceu? Ele tinha um grande sonho de ser pai. Ele retirou o seu sêmen e guardou num banco de sêmen. Bom, resolvido o problema desse rapaz, ele foi até o banco de sêmen para pegar esse sêmen dele, né, e começar uma reprodução ali, assistida. O que aconteceu? Esse banco de sêmen perdeu o sêmen dele. E ele perdeu a chance de ser pai. Houve uma perda séria? Sim. Foi real? Sim. Então o juiz, com grande dificuldade, vamos dizer assim, terá que fixar uma indenização de dano moral, por exemplo. Porque a perda de uma chance, pessoal, ela acarreta tanto danos morais, como acarreta também danos materiais. Então a perda de uma chance não está vinculada somente à esfera extrapatrimonial. A perda de uma chance está vinculada tanto à esfera extrapatrimonial, como na esfera patrimonial. O caso do julgado show do milhão, a candidata chegou à indagação de R$1 milhão e o Silvio lhe fez uma pergunta que não tinha gabarito. E apresentou uma resposta, mas a resposta era falsa. Então a candidata ingressou com uma ação em face do SBT e o caso foi até o STJ. A candidata ganhou a ação, mas não ganhou R$1 milhão. Eu vou deixar para você ler em casa esse julgado. Por quê? Foi perdida uma chance séria e real dela alcançar aquele valor naquela competição denominada como show do milhão.
Beleza? Então analisamos todos os pressupostos da responsabilidade civil. Te aguardo no próximo bloco.